STF começa a julgar 10 membros das forças de segurança conhecidos como Kids Pretos, acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado. Líderes dos partidos acertam votação do pacote contra as facções criminosas, que é motivo de muitas divergências. Governo muda as regras do mercado dos vales-refeição e alimentação para aumentar a concorrência e baixar os preços. Maior porta-aviões do mundo chega à América do Sul e reforça a ameaça ao governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Uma pesquisa revelou que de cada 10 brasileiros, 9 já sentiram os efeitos das mudanças climáticas. Previsão para o próximo verão é de calor para valer, aumentando o turismo a locais como o Rio de Janeiro. 90% dos brasileiros hoje são adeptos da cultura online, trocando show, teatro ou cinema por um aplicativo. E uma pesquisadora brasileira desenvolveu uma caneta que em apenas 10 segundos detecta se a pessoa está com algum tipo de câncer. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos 10 réus que integram o núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado, formado por militares e um agente da Polícia Federal. De acordo com o Procurador-Geral, eles foram responsáveis pelas ações táticas com intenções criminosas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o chamado Núcleo 3 da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O grupo é formado por 9 militares da ativa e da reserva, além de um agente da Polícia Federal, apontados pela Procuradoria-Geral da República como responsáveis pela execução de ações práticas para a ruptura institucional. Na sessão desta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Segundo ele, o núcleo atuou em uma etapa operacional do plano que previa pressionar o comando do Exército e neutralizar autoridades, entre elas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O que faziam, na realidade, era se rebelar contra o resultado legítimo das urnas. O movimento que tocavam adiante visava a assegurar a permanência no poder do presidente da época, arruinando o método constitucional democrático. Diante desses fundamentos resumidos para fins de disposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia. A PGR afirma que os investigados elaboraram um documento conhecido como Punhal Verde-Amarelo. De acordo com a Polícia Federal, o material descreve um plano de alto risco com instruções para assassinato de autoridades e de instalação de um gabinete de crise. A corporação identificou que o arquivo foi criado em novembro de 2022, no período entre o resultado eleitoral e a posse presidencial. O Procurador-Geral disse que os julgamentos anteriores dos núcleos 1 e 4 já confirmaram a existência da estrutura que teria sido organizada para manter o então presidente Jair Bolsonaro no cargo, mesmo após o resultado das urnas. Segundo Gonet, o núcleo agora em análise esperava a sinalização final de Bolsonaro para colocar o plano em prática. Esta etapa do julgamento é considerada central porque, de acordo com o Ministério Público, os integrantes do núcleo 3 teriam preparado ações concretas como monitoramento e deslocamento de equipes, além de reuniões para tentar garantir o apoio de setores das Forças Armadas. O grupo é formado por Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da Reserva, Fabrício Moreira Bastos, coronel, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel,
Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, e Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. As defesas, no entanto, contestam o alcance e a finalidade desses encontros e negam a existência de articulação golpista. A defesa do coronel Bernardo Romão Correia Neto, apontado pela PGR como um dos articuladores do grupo, negou a participação dele na suposta tentativa de convencimento de oficiais de alta patente. O advogado argumentou que um coronel não teria autoridade para influenciar generais e disse que o encontro citado pelas investigações era apenas uma reunião informal. Quais foram os oficiais generais ouvidos pela autoridade policial? Só o comandante do Exército. Nenhum oficial general mais. Então, como é que eu posso generalizar uma acusação se eu não tenho prova? Se nenhum oficial general mais foi ouvido? Mas a defesa ouviu outros oficiais superiores, um deles, oficial superior à época e general agora. A Procuradoria, porém, sustenta que o coronel Correia Neto participou da organização de uma reunião em Brasília em 28 de novembro de 2022, que ficou conhecida como o Encontro dos Kids Pretos. Segundo o Ministério Público, o objetivo foi discutir formas de pressionar o alto comando do Exército e alinhar eventuais ações no campo militar. O Senado aumentou hoje as penas para quem pratica crimes sexuais, principalmente crianças e adolescentes. Todos os tipos de agressão serão punidos com maior rigor. No caso mais grave, que é o estupro seguido de morte, o culpado ficará 40 anos na prisão. Antes eram 30. O projeto, que foi aprovado, também determina o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica para condenados em saídas temporárias e impõe responsabilidade a empresas de tecnologia que não retirarem da internet conteúdos com cenas de estupro ou exploração sexual de menores. Para entrar em vigor, falta apenas a assinatura do presidente Lula. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Tarja Preta para desarticular um esquema de exportação ilegal para os Estados Unidos de medicamentos sujeitos a controle especial. A ação contou com agentes do Ministério Público Federal e do governo americano. 2 investigados foram presos. Um dos detidos é o líder da organização criminosa, que exportou ilegalmente vários medicamentos. Ele foi localizado e preso em Orlando, na Flórida, por oficiais americanos e será deportado para o Brasil. O segundo investigado foi pego em flagrante na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. As investigações começaram há 2 anos e revelaram uma organização estruturada com clara divisão de tarefas entre farmácias, intermediários e receptadores. O grupo era responsável por realizar remessas internacionais de medicamentos e entorpecentes sem a prescrição médica, violando tanto as normas sanitárias brasileiras quanto as norte-americanas. Entre as substâncias localizadas e apreendidas na operação estão Zolpidem, Alprazolam, Clonazepam, Pregabalina e Ritalina. Todos esses medicamentos são classificados como psicotrópicos e têm a venda controlada no Brasil. Além do tráfico internacional de drogas, a investigação trouxe à tona fortes indícios de lavagem de dinheiro. A PF identificou dezenas de movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias realizadas pela organização. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, sem prejuízo de outros delitos que possam surgir no decorrer da operação. A Polícia Civil de São Paulo realizou mais uma fase de operação contra uma rede criminosa de falsificação de bebidas alcoólicas. 2 pessoas foram presas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 6 estados. Batizada de Operação Poison Search Brasil, que significa fonte do veneno, a nova fase é uma etapa interestadual que faz parte das ações do Gabinete de Crise do Governo de São Paulo para combater casos de intoxicação. Foram cumpridos simultaneamente 21 mandados de busca e apreensão com apoio de contingentes locais em 6 estados: Bahia, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 2 homens foram presos no Rio e em Goiás. No local das prisões, os investigadores encontraram depósitos de garrafas que eram utilizadas para abastecer os fornecedores de bebidas.
De acordo com a polícia, a finalidade da investigação é completar a relação dos envolvidos na cadeia de produção e circulação de bebidas alcoólicas falsificadas, assim como a interrupção de atividades ilícitas. Na primeira fase, 14 pessoas foram presas. O objetivo era apreender produtos, maquinários e insumos para a produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar nas investigações. O Brasil atravessa uma onda de casos de intoxicação por metanol. Segundo o Ministério da Saúde, ao todo, 104 notificações foram registradas até o dia 31 de outubro, sendo 59 casos confirmados e 45 em investigação. Outras 182 notificações foram descartadas. Entre os óbitos, 15 tinham sido confirmados como decorrentes das intoxicações e 6 estavam sendo investigadas. O golpe da falsa venda assumiu a liderança do ranking dos golpes mais aplicados no Brasil. Este ano, 174 mil pessoas já caíram nesta fraude, segundo um levantamento da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. O golpe da falsa venda funciona da seguinte maneira. Na prática, os criminosos criam páginas falsas que imitam lojas virtuais conhecidas e anunciam promoções enganosas em redes sociais e e-mails para atrair consumidores. O golpe falsa central está na segunda posição mais realizada. É quando o criminoso se passa por um funcionário do banco ou da empresa com a qual o cliente tem vínculo, geralmente por telefone ou aplicativo de mensagens. Ele cria situações de urgência, como supostas movimentações suspeitas, para induzir a vítima a fornecer senhas ou autorizar transferências. Em terceiro lugar, aparece o golpe do WhatsApp. Nesse tipo de fraude, o criminoso obtém o código de verificação do aplicativo por engenharia social e depois pede dinheiro aos contatos se passando pela pessoa. Foram registrados 73 mil casos. Em nota, o diretor adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Walter Faria, alerta para ter cuidado com os golpes, especialmente nessa época de fim de ano, com datas como Black Friday e Natal. O diretor ressaltou que um dos casos muito comum de acontecer é quando o produto ofertado está com preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral e o vendedor está pressionando para fechar logo uma compra, dizendo que ela pode ficar indisponível em breve. O executivo afirma que a federação e seus bancos associados investem anualmente em cerca de 5 bilhões em campanhas de conscientização em sistemas de cibersegurança para que as pessoas fiquem atentas em fraudes, golpes e práticas que atentam contra a saúde financeira do cliente. E veja a seguir, o governo muda as regras do mercado dos vales refeição e alimentação para aumentar a concorrência e baixar os preços. E previsão para o próximo verão é de calor para valer, aumentando o turismo a locais como o Rio de Janeiro. O presidente Lula assinou um decreto que muda as regras dos vales refeição e alimentação, além de estipular um teto para as taxas de cobranças dos bares, restaurantes e mercados. Quem vende vai receber o dinheiro mais rápido. A expectativa é que os preços caiam para o consumidor. Os dois tipos de cartão movimentam 150 bilhões de reais por ano. Hoje, as administradoras de cartão não têm limite para cobrar pelo serviço. Na prática, recebem mais do que os cartões de crédito. Em alguns casos, quem vende as refeições no restaurante ou aceita os cartões para a compra do mês, que está se tornando cada vez mais frequente, chega a cobrar até 10% por mês. Com a regulamentação divulgada hoje, o teto será de 3,6%. Além disso, o repasse do dinheiro terá que ser feita em no máximo 15 dias. Hoje, o prazo é de um mês.
As maquininhas terão de aceitar todas as bandeiras que existem no mercado. Parte das empresas foi contra, argumentando que a imposição de teto para a taxa e a redução do prazo podem ter efeito contrário e aumentar a concentração, com maior dificuldade de sobrevivência das tiqueteiras menores. Na questão da portabilidade, ela não deverá ser tratada neste momento, por conta das dificuldades técnicas. O Ministério da Fazenda enfrenta resistência por parte do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do Banco Central. No caso do órgão financeiro federal, ele entendeu que os vales não são meios de pagamentos comuns. Sendo assim, o governo não conseguiria solucionar essa questão. Por outro lado, quem aprovou as novas mudanças foi o presidente da Associação Brasileira de Supermercado, João Galassi. Ele disse que as expectativas dos supermercados com as novas regras é ter um custo menor. As empresas do setor terão 90 dias para se adaptar às novas regras. O índice oficial de inflação subiu apenas 0,009% em outubro, a taxa mais baixa dos últimos 27 anos para outubro. Apesar disso, o IPCA medido pelo IBGE continua acima do teto da meta. No acumulado em 12 meses, ficou em 4,68%. O que mais contribuiu para o bom resultado do mês passado foram a queda das despesas com habitação, como a conta de luz. A alimentação ficou estável e o que mais subiu de preço foram as roupas e as despesas com saúde, como os planos de saúde. A inflação baixa animou o mercado, ainda mais com a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, apostando que a taxa de juros de 15% está fazendo efeito e que deverá elevar o IPCA para o centro da meta. Por isso, o dólar caiu 0,64% e atingiu a cotação de R$ 5,27. E a Bolsa de Valores bateu o 12º recorde seguido, com alta de 1,6% aos 157.748 pontos. A crise dos Correios ganha um novo capítulo. Além da perda de competitividade no mercado, os frequentes prejuízos colocam em xeque a credibilidade da empresa. A estatal enfrenta atualmente mais de 56 mil processos trabalhistas. Isso pode prejudicar o pedido de empréstimo de 20 bilhões de reais feito no mês passado. De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, isso coloca a empresa como a maior litigante trabalhista do país. Considerando todas as instâncias judiciais, foram registrados 56.481 novos casos nos últimos 12 meses. Isso significa 154 ações por dia, ou 6 por hora. Em nota, a estatal informou que, para conter a evolução dos processos e as despesas judiciais, realizou um levantamento detalhado de dados históricos e uma análise técnica das informações disponíveis para sanar os problemas. Para efeito de comparação, o número representa 70% da atual força de trabalho da estatal, da ordem de 83 mil funcionários. A explicação para um número tão elevado se deve ao fato de que uma única pessoa pode entrar na justiça com várias ações ao mesmo tempo. Até mesmo quem ainda está trabalhando na empresa tem questionamentos na justiça. Os números revelam não apenas a dimensão do problema, mas também o reflexo de anos de defasagem em gestão de pessoal, saúde ocupacional e cumprimento de acordos coletivos, além de perda de competitividade diante de uma concorrência que investe cada vez mais em produtividade e tempo de entrega. Além das demandas recém-abertas, a dimensão do passivo é ampliada pelos registros pendentes totais, que saltaram para 75.173 até 23 de outubro deste ano. Segundo o Sistema de Informações dos Tribunais, foi desembolsado mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais para quitar as condenações em 2024. Os resultados parciais de 2025, referente ao primeiro semestre, estimam que o valor pago subiu para 1 bilhão e 500 milhões de reais. O destaque da estatal entre as principais litigantes do Brasil surge em um momento de incerteza sobre o futuro da empresa centenária, visto que os Correios acumulam 12 trimestres consecutivos de prejuízos. A sequência negativa se iniciou com uma perda de 121 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022 e prosseguiu em trajetória ascendente, até atingir um rombo de 2 milhões e 600 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. As perdas consolidadas no período totalizam 8 bilhões e 380 milhões de reais.
Nesse cenário, a companhia recorreu ao Tesouro Nacional para obter um aval para um empréstimo de 20 bilhões de reais. A previsão do tempo muitas vezes surpreende. O tempo muda muito de um dia para o outro, mas quando o assunto é uma das 4 estações, as perspectivas sempre estão ajustadas, como o verão, que este ano vai começar no dia 21 de dezembro, fazendo o que se espera dele: calor, ótimo para quem tem praia. O Rio de Janeiro se prepara para viver um verão histórico no turismo. De acordo com a Prefeitura, por meio da Rio Tour e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a cidade deve receber cerca de 5,7 milhões de visitantes até março de 2026, número que representa um crescimento de mais de 14% em relação à última temporada. O aumento do fluxo de turistas também deve impulsionar a arrecadação municipal, com expectativa de movimentar 164 milhões de reais em impostos provenientes de atividades ligadas ao setor turístico e de eventos. O bom desempenho é atribuído a uma série de iniciativas voltadas à promoção da cidade como destino turístico durante todo o ano. Entre elas, o projeto Rio o Ano Inteiro, que busca divulgar os atrativos cariocas para o público nacional e internacional, tem contribuído para manter o Rio em evidências e atrair visitantes em diferentes épocas. A combinação de natureza, cultura, gastronomia e hospitalidade segue como um dos principais diferenciais da capital fluminense. Entre os fatores que mais chamam a atenção dos turistas estão as belezas naturais, como as praias de Copacabana e Ipanema, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, além da vida cultural vibrante com festivais, shows, museus e eventos ao ar livre. A cidade também se destaca pela diversidade gastronômica e pela ampla oferta de hospedagens, que vai de hostels a hotéis de luxo, atendendo diferentes perfis de visitantes. Com o verão se aproximando, a expectativa é de que o setor turístico bata recordes e impulsione ainda mais a economia local. A rede hoteleira já registra alta nas reservas, enquanto o comércio e o setor de serviços se preparam para receber o grande volume de visitantes. Para a Prefeitura, o desafio é garantir uma infraestrutura capaz de atender a crescente demanda e consolidar o Rio de Janeiro como um dos principais destinos turísticos da América Latina. E veja a seguir, uma pesquisa revelou que de cada 10 brasileiros, 9 já sentiram os efeitos das mudanças climáticas. E aumentou o número de mortes provocadas pelo tornado que passou pelo estado do Paraná. O segundo dia de programação da COP30 teve uma série de debates sobre bioeconomia, sustentabilidade urbana e adaptação climática. Entre os destaques, o lançamento do Programa de Investimento em Água da América Latina e Caribe, que tem como objetivo mobilizar 20 bilhões de dólares. Na COP30 em Belém, um dos temas centrais desta terça-feira foi a importância da ação climática no nível local. A conferência destacou que medidas de adaptação e redução de riscos ganham força quando são desenvolvidas em parceria com governos municipais, estaduais e comunidades. Esse movimento envolve iniciativas que vão desde moradia mais resistente a eventos extremos, melhoria do acesso à água, redução de resíduos e eficiência em infraestrutura urbana. A ideia é aproximar a agenda climática da vida cotidiana com soluções aplicadas no território. A estratégia apresentada na COP30 reforça que mudanças climáticas não são tratadas só em grandes acordos internacionais. Prefeitos, líderes comunitários e governos regionais têm papel direto na criação de cidades mais seguras, mais preparadas para enchentes, ondas de calor e escassez de água. Um dos destaques do dia foi o lançamento do plano para acelerar a chamada governança multinível, que integra ações dos governos locais e nacionais. A iniciativa está ligada à coalizão internacional que busca transformar metas climáticas em políticas públicas efetivas nos municípios. Também foi apresentado o Yearbook de Ação Climática Global, o relatório anual das Nações Unidas. O documento mostra que a maioria dos países já envolve cidades, empresas e sociedade civil na execução de planos ambientais. O desafio, segundo o relatório, é ampliar financiamentos e capacitação para garantir que essas ações cheguem a quem mais precisa.
A agenda da COP30 prevê debates sobre água, moradia sustentável, economia circular e sistemas de alerta precoce. Essas medidas buscam proteger populações vulneráveis e reduzir desigualdades, um dos pontos enfatizados pelo Brasil na conferência. Em meio à realização da COP30 em Belém do Pará, uma pesquisa mostrou que de cada 10 brasileiros, 9 têm sentido os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil está sediando a COP30 este ano, que está acontecendo em Belém. E os brasileiros se mostraram preocupados com a situação atual dos efeitos das mudanças climáticas. 9 em cada 10 de sentir esses efeitos, principalmente ondas de calor mais intensas. A Quest, empresa de análise de dados, realizou uma pesquisa que mostrou como a população brasileira pode ser uma boa aliada no combate às mudanças climáticas. Pelo menos 3 em cada 4 se preocupam com as consequências que podem acontecer, sendo 77%. E somente 4% se demonstraram nem um pouco preocupados com o assunto. O gênero também faz diferença nessa pesquisa. As mulheres se demonstraram mais envolvidas no assunto e mais preocupadas. Ainda, segundo os dados, o setor produtivo é o maior responsável pelas mudanças no Brasil, principalmente o agronegócio e industriais. 29% acreditam que o governo é o maior culpado dos efeitos das mudanças climáticas. Secas prolongadas, mudança nos padrões das estações, incêndios florestais intensos e redução da qualidade do ar são alguns dos efeitos mais sentidos pelos brasileiros. A pesquisa foi realizada de 3 a 16 de julho de 2025, com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. Subiu para 8 o número de mortes provocadas pelo tornado da última semana. Agora são 7 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. E segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 40% das casas e edifícios da cidade terão que ser demolidos por causa da estrutura que foi comprometida. O tornado no Paraná foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental e classificado como um fenômeno meteorológico de nível 3. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, 40% dos imóveis atingidos no estado deverão ser demolidos e reconstruídos devido à estrutura estar comprometida. Os outros 60% passarão por reformas. O governo do Paraná anunciou uma força-tarefa para a reconstrução das casas e o envio de ajuda humanitária para restabelecer os serviços essenciais, como água e energia elétrica, que foram seriamente afetados, além da suspensão de cobranças das contas. Segundo a Defesa Civil, o município Rio Bonito do Iguaçu foi o mais castigado, sofrendo ventos superiores a 250 km por hora, em uma intensidade que devastou 90% dos edifícios na cidade e mais de 80% da população foi prejudicada. O tornado também causou prejuízos econômicos de mais de 114 milhões de reais. Por conta disso, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado, em regime de urgência, um projeto de lei que propõe um auxílio de R$50 mil por família atingida pelo fenômeno. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra suspeitos de desviar dinheiro que a União enviou ao Rio Grande do Sul para corrigir problemas causados pelas enchentes do ano passado. A Operação Lamaçal ocorreu com o apoio da Controladoria Geral da União, com o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Lajeado e outras 8 cidades do Rio Grande do Sul. Um dos alvos da investigação foi o prefeito de Lajeado entre 2017 e 2024 e atual secretário do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, Marcelo Calmo. A Justiça autorizou o bloqueio de ativos no valor de mais de R$4 milhões e o sequestro de 10 veículos. As investigações apontaram irregularidades na contratação de serviços de psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, auxiliares administrativos e motoristas. A licitação foi dispensada sob a justificativa da calamidade pública decretada pelo município após as enchentes. No ano passado, o Rio Grande do Sul passou por uma
uma das maiores tragédias ambientais da história do país, deixando 185 mortos e 23 desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, 478 dos 497 municípios do estado foram afetados, incluindo Lajeado e outras cidades investigadas. Os contratos analisados foram firmados no último ano da gestão de Marcelo Calmo, que não levou em conta uma proposta mais vantajosa. Ele fechou um contrato de 120 milhões de reais, acima dos valores do mercado. Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de verbas públicas, crimes em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. O governo do Rio Grande do Sul esclareceu em nota que irá aguardar os desdobramentos da apuração, resguardando o direito de defesa e contraditório dos envolvidos. Ficou para amanhã a votação do projeto de lei antifacções. O relatório apresentado por Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, desagradou o governo e gerou uma onda de fortes críticas das forças de segurança. O texto limitaria a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Os líderes partidários da Câmara se reuniram com o presidente da Casa, Hugo Mota, e decidiram adiar a votação do PL antifacções. Mota deixou claro que a Câmara vai apoiar os direitos e o fortalecimento da Polícia Federal. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal. Eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Então esse será o caminho que nós vamos seguir e é dessa forma que nós vamos trabalhar. O relator do projeto de lei antifacção na Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, propôs uma série de mudanças. Entre elas, um mecanismo que limita a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. O trecho acabou amenizado em uma nova versão apresentada na segunda-feira. Mas mesmo assim, a PF ainda perderia autonomia caso o projeto seja aprovado neste formato. Na primeira versão, Derrite estabeleceu que seria uma responsabilidade das polícias civis estaduais investigar organizações criminosas envolvidas nos atos definidos como terroristas. A PF atuaria apenas quando houvesse uma repercussão interestadual ou transnacional, ou risco à segurança nacional ou à ordem pública internacional. No último caso, quando o Ministério da Justiça determinasse uma atuação conjunta com o aval de algum governador. Na nova versão, a participação da PF poderia ser por iniciativa própria, desde que os fatos investigados tratem de assuntos que estejam dentro das responsabilidades definidas pela Constituição. Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa, Guilherme Derrite deixou claro que o papel da Polícia Federal é inegociável, mas que vai manter um texto duro. Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos Estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. A assessoria do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou um áudio onde ele afirmou sobre o perigo se o PL for aprovado. Então você está esvaziando os órgãos federais no combate ao crime organizado no país, na minha opinião, para fortalecer quem? O próprio crime organizado. É muito sério, muito grave. Derrite conversou por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em nota publicada após o telefonema, a PF afirmou que não há e não haverá acordo que implique na autonomia do órgão público. Caso o PL for aprovado, integrantes do Ministério da Justiça consideram recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso mantenha um artigo que diminui o poder da Polícia Federal.
Um dos principais idealizadores do projeto Antifacção, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, também afirmou que o projeto de derrite continua inconstitucional. Secretário de Segurança Pública no governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Derrite se licenciou no cargo e voltou à Câmara para ser o relator do texto enviado pelo governo federal ao Congresso por pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota. E a seguir, uma pesquisadora brasileira desenvolveu uma caneta que em apenas 10 segundos detecta se a pessoa está com algum tipo de câncer. E 90% dos brasileiros hoje são adeptos da cultura online, trocando show, teatro ou cinema por um aplicativo. Um avião militar turco caiu na Geórgia. Um vídeo mostrou o momento da queda e a aeronave se desintegrando no ar. O vídeo mostra o momento da queda. Nas imagens é possível ver as peças do avião se soltando. A aeronave começa a se desintegrar por causa da força da queda e em alguns segundos se choca contra o solo. E em seguida, o que se vê é uma enorme nuvem de fumaça. O avião de carga militar turco caiu na Geórgia. 20 pessoas estavam a bordo da aeronave. O governo turco disse que houve vítimas, mas não especificou quantas. O avião, modelo C-130, havia acabado de decolar do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu na região da fronteira da Geórgia com o país de origem. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse estar profundamente entristecido com o acidente e expressou suas condolências aos mártires, indicando que há vítimas. O ministro turco disse que as operações de busca e resgate estão em andamento em coordenação com as autoridades da Geórgia e do Azerbaijão, sem fornecer mais detalhes. A autoridade de aviação da Geórgia afirmou em comunicado que perdeu contato com a aeronave logo após a entrada no espaço aéreo georgiano e que o veículo militar não emitiu sinal de emergência. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a chegada do maior porta-aviões do mundo nas águas da América Latina. O objetivo da presença do navio é reforçar a frota americana na região diante das tensões com a Venezuela. A movimentação é interpretada como um sinal direto de pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, que ordenou a mobilização de tropas após a confirmação da operação norte-americana. A embarcação faz parte de uma frota composta por 8 navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35, integrando uma série de ações navais, aéreas e terrestres que o Pentágono intensificou no Caribe e em Porto Rico. Desde o agravamento da crise entre os dois países, os Estados Unidos realizaram ao menos 4 missões de bombardeiros na costa da Venezuela e vem atacando embarcações consideradas suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Os ataques deixaram ao menos 75 mortos, de acordo com as autoridades norte-americanas. Washington acusa Maduro de liderar um cartel internacional de drogas, uma acusação negada pelo presidente venezuelano. A administração Donald Trump mantém diferentes alternativas estratégicas em aberto. Há relatos de que a Casa Branca teria autorizado ações de inteligência em território venezuelano como forma de pressionar o governo de Caracas. O governo venezuelano classificou a presença militar americana como provocação e afirmou que a movimentação constitui risco à soberania do país. Maduro alternou declarações de mobilização com apelos por diálogo, pedindo que Washington pare de fabricar uma guerra. Países aliados da Venezuela expressaram preocupação com a escalada. O envio do USS Gerald Ford é avaliado por analistas como parte de uma estratégia de dissuasão. O porta-aviões é considerado o mais avançado da frota dos Estados Unidos, capaz de operar dezenas de aeronaves ao mesmo tempo e permanecer longos períodos em missão distante de sua costa. Com o deslocamento da embarcação, os Estados Unidos ampliam sua influência militar no Caribe e reafirmam sua disposição de adotar medidas mais rígidas em relação ao governo Maduro. Para Caracas, a chegada do porta-aviões representa uma tentativa de intimidação e reforça o alerta para o risco de uma escalada militar inédita na América Latina.
O governo dos Estados Unidos decidiu criar uma nova regra que poderá dificultar a entrada de imigrantes. Os consulados e embaixadas norte-americanas foram orientados a não aceitar a entrada no país de pessoas acima do peso ou com diabetes. O objetivo da nova medida é garantir que os imigrantes não precisem recorrer a benefícios públicos do governo em nenhum momento após a entrada nos Estados Unidos. A nova determinação vale para quem pretende morar no país. Os turistas estão liberados. O brasileiro está mudando seu roteiro de cultura. É cada vez menor o número de pessoas que saem de casa para ir ao cinema, ao teatro ou a um show. Melhor e mais barato é se divertir acionando aplicativos. É a cultura online. Uma pesquisa recente do Observatório da Fundação Itaú revelou que o brasileiro tem preferido o consumo de atividades culturais pela internet. De acordo com o levantamento Hábitos Culturais, 90% dos entrevistados afirmaram ter realizado alguma atividade cultural online nos últimos 12 meses. Entre as práticas mais comuns estão ouvir música, assistir a filmes e séries em plataformas de streaming, além de acompanhar podcasts. O percentual de quem consome cultura à distância é maior do que o de pessoas que participam de atividades presenciais, que soma 84%. O estudo mostra que 4 das 5 atividades culturais mais realizadas no país são digitais, o que indica uma mudança significativa no comportamento do público. Segundo os pesquisadores, o avanço das plataformas de streaming e o fácil acesso à internet tornaram o consumo de cultura mais prático e acessível. Além disso, o ambiente online oferece comodidade, flexibilidade e segurança, fatores que vêm influenciando a migração do público para o meio digital. Entre as razões apontadas para a preferência por atividades culturais virtuais estão o custo financeiro e a preocupação com a violência. Quase um terço dos entrevistados entre 16 e 65 anos afirmou evitar eventos presenciais, como shows, festas populares e idas ao cinema, por conta dos gastos e da insegurança. O preço dos ingressos e o transporte são os custos mais citados e mais da metade dos entrevistados mencionaram o risco de assaltos ou furtos nos arredores dos espaços culturais. A pesquisa também revelou que a violência de gênero é uma barreira para o acesso cultural, especialmente entre as mulheres. Das entrevistadas, 28% afirmaram evitar eventos por medo de assédio ou violência nos locais. As restrições econômicas e de segurança são ainda mais acentuadas nas grandes cidades, onde os custos e a sensação de vulnerabilidade são maiores. Mesmo com a popularização do acesso digital, as desigualdades culturais ainda persistem. Pessoas com maior escolaridade e renda têm mais acesso a conteúdos online, enquanto o consumo presencial continua sendo privilégio de grupos com melhores condições socioeconômicas. O estudo aponta que o desafio está em garantir que a democratização cultural chegue a todos os públicos, tanto no ambiente físico quanto no digital. Uma pesquisadora brasileira desenvolveu uma caneta capaz de identificar um tecido cancerígeno em apenas 10 segundos. Os testes, que começaram nos Estados Unidos, agora estão sendo feitos em solo brasileiro. Através da brasileira Lívia Eberlin, a ciência vai dando um passo enorme no combate ao câncer. A pesquisadora, que também é professora no Colégio de Medicina Baylor, nos Estados Unidos, desenvolveu a Maspec Pen, uma caneta capaz de identificar no momento de uma cirurgia se aquele tecido é cancerígeno ou não. E quem nos explicou como o dispositivo funciona foi o Dr. Kenneth Gollag, ele que é líder da pesquisa imunológica no Hospital Albert Einstein. E o que a caneta faz? A gente usa água, uma gota de água em cima do tecido, e essa água ele serve como um meio para trazer as moléculas que estão na superfície do tecido. E aí, quando você pega essa mesma caneta, coloca a gota de água em cima de tecido que é já um tumor, aí vai ter outras moléculas lá, eles vão também ser chupados por dentro da máquina, e na hora ele vai gerar uma série de picos também, e esses picos vão ser característica de células tumorais, né, ou uma tumor. O mais impressionante dessa caneta é o tempo recorde na resposta, se o tecido é cancerígeno ou não.
São apenas 10 segundos para a equipe médica ter esse dado em mãos e assim já saber o próximo passo da cirurgia. Se compararmos com o tempo que leva um procedimento atualmente sem a caneta, assim que o tecido é retirado para análise, o paciente fica literalmente aberto em sala operatória aguardando o resultado, que pode levar até mais de 1 hora. Hoje, o que é feito? Aquele tecido é retirado do paciente e ele é mandado na hora para a patologista, que faz umas lâminas e olhar no microscópio e ver realmente se pegou todo o tumor ou se tem alguns restos de tumor ainda sobrando. E essa demora entre 20 minutos e 45 minutos, cada vez que você faz essa olhada. Então, o cirurgião vai recortar, fala, ok, eu acho que eu peguei tudo, aí vai guardar enquanto a patologia olha essa margem, e pode voltar falando, não pegou tudo. Aí pega um pouco mais, manda de novo. Então, a caneta tem essa capacidade de detectar em tempo real, quase, né? Alguns segundos, dentro da sala cirúrgica. Aí o cirurgião pode encostar, coloca a gota, aí vai chegar resultado falando, essa é saudável, ou não, tem ainda um pedaço de tumor. Aí ele recorta, coloca a caneta de novo, até ele veja que o tecido tumoral está retirado. O dispositivo ainda passa por vários testes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui em solo brasileiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a pesquisa terá duração de 12 meses. Mas o que todo mundo quer saber é, quando essa caneta vai estar disponível nos hospitais Brasil afora? Mas tudo correndo da melhor maneira possível, mantendo essa confiança na sensitividade e especificidade, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ele podia já ser disponibilizado para uso. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.